Diga-se comigo: Senhor Jesus, em teu nome eu peço, nesse dia, o batismo no teu Espírito Santo. Meu coração te deseja, meu coração precisa de ti. Derrama sobre mim hoje, como nunca antes na minha história, uma efusão do teu Espírito Santo. Batiza-me no teu Espírito Santo. Eu peço que ainda, com a mão no seu coração, em espírito de oração, você cante esse refrão. Você peça ao Senhor que essa experiência de hoje com o Espírito Santo seja única, como nunca antes você teve. Peça ao Senhor, pedi e recebereis. O Senhor deseja derramar, deseja operar essa graça. Lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Mais uma vez, peça ao Espírito Santo de Deus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Coloca a mão sobre o teu irmão à tua direita e suavemente ora ao Espírito Santo. Nessa suavidade, nessa paz. Talvez o teu irmão tenha chegado aqui cansado, no corpo ou na alma. E já agora, no início desse momento do Espírito Santo, o Senhor vem restaurar. O Senhor vem restaurando fisicamente, espiritualmente. Essa suavidade que vem do Espírito Santo, Senhor, que não seja a minha mão agora, é a tua mão chagada, abençoando esse meu irmão, levantando esse meu irmão, restaurando, que ele experimente o teu amor, que ele experimente o teu perdão, que ele experimente o teu abraço de Pai. Derrama o teu Espírito Santo poderosamente sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Levanta ele do chão, restaura a alegria, restaura a esperança, restaura a certeza de que o Senhor está com ele, com ela, de que a vitória é certa ao teu lado, Senhor Jesus. E ainda uma vez, pedi e recebereis, insisti nesse pedido. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. E ainda uma vez, suplique ao Senhor que encha o teu coração com os dons, com os carismas que Ele deseja derramar. Ó vento impetuoso, Ó vento impetuoso, vem neste lugar. fortalece, Senhor, Fortalece o que é fraco, com o teu poder, com a tua unção. com teu poder, Rasga o céu, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. vem, ergue tuas mãos ao céu. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos nos sentar um instante. Deus seja louvado pela tua presença aqui, já agora, no início dessa pregação, você já se abre ao Espírito Santo de Deus, porque basta uma pessoa incendiada do Espírito Santo para incendiar uma cidade inteira. Basta uma pessoa, você já viu que basta um fósforo para acender uma chama inteira, uma floresta inteira pode ser incendiada por uma única chama que foi acesa. Assim também, se você deixar o seu coração ser incendiado pelo Espírito Santo, filho, filha, você pode incendiar o mundo inteiro, como diz João Paulo II. Jovens, se vós fordes o que deveis ser, vós lançareis fogo ao mundo inteiro. Você não tem noção do que Deus pode e quer fazer através de você. Uma palavra que marcou minha vocação foi quando eu vi a mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje, dizendo assim: vocês não têm noção de como vocês, cada um de vocês, é importante no plano da salvação, nos planos de Deus. Você não tem noção de como Deus faz e quer fazer muito mais através de você. Por isso que a gente tem meditado durante esses dias sobre essa tempestade, essa tribulação que nós passamos. E o Senhor não nos chama, o Padre insistiu na pregação dele também, não nos chama a uma teologia de prosperidade. Não quer dizer que quem é de Deus não tenha prosperidade em Deus, não. Mas a teologia da prosperidade é um grande perigo de hoje. Essa teologia do pare de sofrer, não ao sofrimento. Eu partilhava com vocês que alguns países já não tem mais crianças com certas doenças congênitas, porque eles descobrem antes e matam a criança no ventre da mãe. E aquele país está sem doença. Nossa, que maravilha! Está sem doença, sem amor, sem perdão, sem caridade, não é? E eu citava o exemplo de um país que, vamos resolver o problema, os pardais comem as sementes, matar todos os pardais. Os pardais, em vez de não comer a semente, não comeram as lagartas. E aí, as colheitas todas foram destruídas, e de 30 a 50 milhões de pessoas morreram de fome, porque quiseram resolver o problema do sofrimento, de uma forma assim prática. Fizeram isso com pardais, imagina. Hoje estão fazendo com pessoas. Não se quer sofrer, não se quer mais sacrificar. O meu pai e minha mãe deram a vida por mim, sacrificaram a vida, e hoje eles estão velhinhos e eu deixo largado. Hoje essa cultura do fugir do sofrimento, a Canção Nova proporciona para nós a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus é que quando o Padre insistia também nessa palavra, quando você foge do sofrimento, ele piora. Quando você foge do problema, ele depois vem pior. Você tenta colocar um pano quente, você tenta varrer a sujeira para debaixo do tapete, não resolve o problema. Agora, quando você enfrenta o problema, quando você luta junto com Deus, quando eu era jovem, a gente fez um trabalho para trazer o acampamento juvenil lá de Petrópolis para a Arquidiocese de Niterói. Então, um abraço para todos os campistas, né? E no acampamento a gente aprendia assim, tinha uns desafios que a gente tinha que fazer. A gente dizia um obstáculo, você vê, desvia e vai para outro lado. Mas um desafio, você não desvia. Um desafio, você precisa enfrentar, precisa atravessar. E durante esses dias a gente tem aprendido a usar armas espirituais, a treinar nossos braços para a guerra. Afinal, Jó capítulo 7, versículo 1, Deus vai nos dizer: a vida do homem sobre essa terra é uma batalha, é uma guerra. Por isso que todas as noites
né? Muitos guerreiros estão junto comigo no terço do combate, oração de libertação, chamando os anjos. A vida do homem sobre essa terra é uma batalha. Nosso lugar, nossa pátria não é aqui. Aqui é o nosso lugar de missão. Cumprir nossa missão, ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom profissional. Mas o nosso lugar é no céu. O nosso lugar é no céu. Aqui nós estamos cumprindo uma missão. Quando a gente tem essa noção mais clara, tudo fica mais fácil de enfrentar. E a gente estava meditando durante esses dias as armas para a gente enfrentar essa batalha. Afinal, não é fácil. A porta é apertada, o caminho é estreito. Jesus disse, muitos vão pela porta larga. Eu costumo dizer que a vida espiritual é um funil. Quem escolhe a porta larga, nossa, tudo maravilhoso, que beleza, tudo. E a coisa vai apertando, eu passo a perna nos outros, eu sou desonesto, eu minto, eu faço, tudo parece dar certo. Tenho dinheiro, eu roubei, fiz ruindades, mas depois eu vou vendo que eu não tenho amigos de verdade, só por interesse. Eu vou vendo que eu não tenho paz, não tem ninguém que me ama de verdade, igual a história do filho pródigo. Já que nessa vida a infelicidade, eu não durmo com a consciência tranquila, não tenho Deus que me ame, não tenho esperança na vida eterna. Já que nessa vida o inferno começa, o funil, e depois Nossa Senhora diz em Medjugorje, as pessoas que escolhem o inferno começam aqui e depois continuam. E já a porta estreita é o contrário. Ser honesto é difícil, ser fiel, ser casto, se esforçar para obedecer a Deus, amar, perdoar quem te feriu, sorrir para aquele que te despreza. Você seguir o caminho de Jesus é apertado, e principalmente no início, a nossa purificação do nosso homem velho, da nossa mulher velha, é luta, é sofrimento, mas aos poucos o funil vai abrindo. Todo mundo gosta da gente porque a gente é verdadeiro. Todo mundo gosta da gente porque a gente procura ser humilde. Você percebe quando você está no início da sua conversão, todo mundo do colega de trabalho ri de você, faz troça da sua cara, zomba, mas você se mantém fiel. Aí quando aquela pessoa que fala mal de você, que tal, passa por um momento difícil, olha só, você que é mais assim com Deus, né? Eu queria dizer para você, pede a Deus por essa situação que está acontecendo na minha família. É ou não é assim? Eles falam de nós, eles zombam, tal, mas quando eles precisam, eles não contam para os outros, não. Para os colegas de bagunça, não conta, não. É para a gente que eles contam. Então, já aqui nessa terra, quem procura ir por essa porta estreita, começa a sentir uma paz, aprende a sofrer com mais maturidade, entende que oferecer o sofrimento pode salvar almas, tudo vai ganhando um sentido. No início é mais difícil, mas o funil vai abrindo, e já aqui na terra, Jesus não fala, com perseguição, mas 100 vezes mais. Eu deixei pai, mãe, só nesses momentos assim que a gente encontra, né? Mas deixo pai, mãe, família, terras. Aí Jesus prometeu 100 vezes mais, pai, mãe, irmão, família, terras. Olha, eu experimento isso a cada dia. Eu tenho terras que não acabam mais, porque eu tenho casa aqui e em todos os lugares do Brasil, eu tenho casa em Portugal, porque onde tem o mosteiro do Instituto eu tenho casa, né? Tenho terras, tenho pais, mães que não acabam mais. Quando eu tive câncer, não faltou quem me desse remédio, eu não tinha plano de saúde, quem me desse ajuda, me desse carona, nada faltou. 100 vezes mais pai, mãe, irmão, irmã. O funil vai abrindo, e já aqui nessa terra, mesmo sendo vale de lágrimas, existe uma alegria, existe uma paz, que você já começa a viver o céu aqui, e depois, só dá um pulo daqui para lá, né? Esse é o objetivo de Deus, essa é a meta, e quem vai pela porta estreita, esse é o caminho, quem vai pela porta larga é o contrário. Dom Bosco teve um sonho do inferno, céu, inferno e purgatório. E do inferno, ele começou numa estrada bonita, florida, pavimentada, toda linda. E essa estrada era bonita, e depois começava a inclinar, descer, e começava a ficar cheio de pedra em vez do pavimento. Começava as rosas que estavam nos muros ao lado, ficar só os espinhos, e a coisa ficava ruim. É bonito você ver, você ler a história do sonho de Dom Bosco, a visão do céu, do inferno e do purgatório. É assim.
O inferno, o caminho do inferno começa bonito. Mas nós estamos aqui nesse acampamento para ser forte na tribulação, quer dizer, na porta estreita. Nós escolhemos a parte fininha do funil, porque nós queremos ir para o céu. Jesus diz: cuidado, porque a grande maioria escolhe a porta larga. E a porta larga leva para um longo purgatório e um grande risco de ir para o inferno eterno. Então nós estamos aqui porque o Senhor está nos fortalecendo para continuarmos na porta certa, que é a porta apertada, o caminho estreito. Para a gente dar conta, a gente precisa se unir em oração e se fortalecer. E de certo modo, o que a gente vai meditar hoje, nessa manhã de domingo, é o momento central, é o momento ápice. Como diz São Serafim de Sarov, é o âmago, é o epicentro, é o principal, é o fim último do ser humano, é a aquisição do Espírito Santo. Eu dizia para vocês na última pregação que quando eu contei a história do meu afogamento e do milagre que Deus fez, usou meu primo para me salvar, o helicóptero, e como ele me salvou muito mais do que aquilo tudo, da morte física, ele me salvou do pecado mortal, que eu tinha acabado de me decidir. Então a primeira arma que Deus te dá, o primeiro livramento, a primeira força que Ele te dá, é te livrar da tempestade do pecado mortal. Mas não basta isso. Esse é o primeiro passo. Se você não quer se livrar do pecado mortal, você não sabe ainda o que está fazendo aqui. Porque sem você lutar contra o pecado, você não vai receber força para vencer a batalha. O passo inicial é esse. Mas não basta isso. Eu ouvia uma frase, quando eu era mais novinho, fazia parte da Evangelização 2000, e a gente saía de porta em porta, para evangelizar. Não são só os testemunhos de Jeová, não. Nós também ia bastante, evangelizar 2 em 2, e tinha uma frase na apostila que me marcou, que dizia assim: não basta ter o Espírito Santo para evangelizar, é necessário estar cheio do seu fogo. Eu falei, nossa, e meditava sobre essa palavra. Não basta ter o Espírito Santo, mas é necessário estar cheio do seu fogo para poder evangelizar. E me deparei depois com a frase do Monsenhor Jonas Abib: não basta ter o Espírito Santo, é preciso ser do Espírito Santo. Eu falei, nossa, bonito, forte isso. Não basta ter o Espírito Santo, é necessário eu ser dele, ser possuído por ele. Então, essa experiência que Deus levantou na igreja, num tempo de secularização, num tempo muito difícil, do batismo no Espírito Santo, essa experiência de reavivar, porque muitos diziam que no tempo dos apóstolos foi necessário Deus manifestar o poder dele através de carismas extraordinários. Como o João e Pedro vê aquele homem aleijado pedindo esmola: eu não tenho ouro nem prata, levanta-te e anda. E todos acreditaram no Senhor, na igreja do Senhor, por causa desses sinais. Mas muitos diziam, depois disso não era tão necessário, porque a igreja já estava firmada. Então não era tão necessário Deus fazer milagres e prodígios a todo momento, curas, Deus continuou sempre fazendo, sempre. Na vida dos santos, você vai ver, nenhum santo pode ser canonizado se não tiver pelo menos 2 milagres que aconteceram por intercessão daquele santo. Então a igreja sempre teve milagres, porém, Deus sabe que em momentos mais difíceis, a graça precisa ser maior. Por exemplo, no tempo de São Francisco, um tempo que a igreja era ameaçada pelos bens temporais, muitos bens que a igreja tinha. O Papa do tempo de São Francisco era o Papa que teve o maior poder temporal da história, Inocêncio III. Aí Deus faz levantar o pobrezinho de Assis, São Francisco. São Domingos, a ordem carmelitana já existia, mas nessa época que recebeu a regra, eram ordens mendicantes, que viviam na pobreza total, no desapego total. Deus suscita uma resposta num tempo difícil. No tempo do jansenismo, Deus suscita Santa Teresinha do Menino Jesus, um tempo em que via Deus como um Deus juiz rigoroso e que só pensa na justiça, e Santa Teresinha mostra essa face de Deus como um papai,
misericordioso, que não deixa de ser justo, mas é meu Pai. No tempo de Santa Teresa, que surge o protestantismo, Deus faz levantar vários santos poderosos. Os jesuítas naquela época foram a potência que ninguém resistia, santos inteligentes, intelectuais, né? Para defender as heresias. E sempre o Espírito Santo suscita o remédio necessário para aquela dificuldade que se está passando na igreja. Nesses tempos que tantas profecias marianas avisaram, vocês já pararam para perceber? O Papa Bento XVI dizia isso. Antes de ser Papa, como cardeal Ratzinger, ele dizia assim: nunca na história se observou tantas aparições marianas como nesse último século que passou. No caso agora, os 2 últimos séculos, o 20 e o 19. Nunca na história teve tantas aparições marianas. Por que será? Antigamente não tinha milagres eucarísticos. Sabe por quê? Porque todo mundo acreditava na Eucaristia. A cristandade, os reinos eram reinos católicos, cristãos católicos. Todos tinham como centro da sua vida a Eucaristia. Então não existiam heresias combatendo a Eucaristia. Quando começaram a aparecer as heresias combatendo a Eucaristia, Deus faz começar a acontecer os milagres eucarísticos. E os milagres, o milagre de Lanciano, depois o milagre que, esqueci o nome do local, não sei se é Orvieto, onde surgiu o Corpus Christi, começaram a acontecer respostas do céu para os ataques daquele período. E nesse período que nós estamos vivendo, o Monsenhor Jonas pregava muito isso. O Papa Leão XIII teve uma visão de que Satanás pediu permissão para provar mais intensamente a igreja. A visão do Papa Leão XIII foi em 1885, mas isso já tinha sido anunciado por Nossa Senhora em La Salette, já tinha sido anunciado por Nossa Senhora na aparição da Rainha dos Anjos, já tinha sido anunciado por Nossa Senhora na aparição da Medalha Milagrosa, e principalmente em Fátima. Nossa Senhora vai anunciar. O Papa viu Satanás pedindo essa permissão, e é um mistério, a Bíblia chama o mistério da iniquidade, de provar a igreja mais intensamente durante um período de 1 século. Nas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, ela confirmou essa visão do Papa Leão XIII. Nas revelações de Nossa Senhora através do Padre Gobi, ela confirmou essa visão do Papa Leão XIII, que esse tempo que nós estamos vivendo, o Padre Pio dizia, não poderíamos ter nascido num século pior, o século XX. Para vocês terem ideia, uma santa mística chamada Madre Mariana de Jesus Torres, lá no Equador, em Quito, no Equador, ela no ano de 1590 e pouco, ela teve revelações de Jesus e de Nossa Senhora, dizendo, sabe o quê? Olha, 1500 e pouco é o final do século, 1590 e pouco, e depois 1600. É do século XVI para o século XVII. Jesus disse assim, minha filha, o século XX vai ser terrível. A imoralidade vai ser terrível. As pessoas vão, nas ruas, as pessoas vão estar praticamente nuas. Nas ruas vão ter as imagens imorais, praticamente não vai haver criança mais com inocência batismal. Crianças, almas virginais não vão, as almas das crianças vão ser inundadas por uma lama de impureza, que são pecados contra a candura, a castidade. Nossa Senhora anunciou, Jesus anunciou isso para a Madre Mariana em 1590 e tanto, e disse, você aceita sofrer e rezar pelas pessoas que vão viver nesse tempo? E ela aceitou, e passou por grandes sofrimentos, por nós, que estamos tocando já o século XXI. Então, tudo isso foi profetizado por várias e várias profecias. Então, em cada período, Deus fez levantar profetas, Deus fez levantar carismas, Deus fez levantar a força do Espírito Santo para combater aquele mal, trazer remédio para aquele mal. Está se cumprindo o que está em Romanos capítulo 5. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5 está falando de Adão e Jesus.
Adão fez um grande estrago. Uma vez um trabalhador lá em casa estava cansado, suado, e disse: eita, cansaço, meu Deus, tudo culpa do Adão, né? Porque diz que com o suor do rosto, com os espinhos, a terra amaldiçoada ia dar espinho, ia ser sofrido para conseguir o pão de cada dia, tudo culpa do Adão, né? Tudo culpa nossa também, que a gente gostou do pecado, se lambuzou nele também. Não é colocar a culpa só no Adão, não. Porque o novo Adão transformou o nosso sofrimento em oferta alegre de amor. Transformou o nosso sofrimento em salvação. Unido a ele, o nosso sofrimento tem razão de ser. Imagina as criancinhas de Fátima. Entenderam que com pequenos sacrifícios conseguiam salvar as almas de ir para o inferno. Salvar as almas dos seus parentes, o seu jejum, o seu joelho dobrado. Então, Romanos 5 fala do novo Adão e do velho Adão. Ele diz: nem se compara o que o primeiro Adão fez de estrago com que a bênção que o novo Adão trouxe. O novo Adão transformou todo o nosso sofrimento em mérito, em recompensa, em salvação, em bênção. Então, o que nos espera no céu, olho não viu, ouvido não ouviu, o coração não consegue imaginar a recompensa de cada lágrima que você derramou. O Senhor diz: eu recolhi no meu odre cada uma das tuas lágrimas, para te recompensar no céu. Não temos noção do que nos espera, da alegria que nos espera. E se o cristão não tem essa noção, ele não consegue viver a alegria aqui na terra. Somos alegres na esperança do céu, diz a palavra de Deus. Então, sempre Deus está mostrando que isso de Romanos 5, onde abundou o pecado, está falando de Adão, superabundou a graça. Mas não só com relação a Adão e Cristo, com relação a todos os períodos da nossa vida. Nos momentos onde há muito pecado, Deus derrama muita graça. Eu me lembro, né, minhas irmãs estão aqui comigo, quando a gente fazia retiro de carnaval, eu fiquei impressionado a primeira vez que eu fiz retiro de carnaval. Como que Deus derrama bênção, como que a experiência da alegria de Deus é grande. Por quê? Porque é um tempo que tem muito pecado. Então Deus diz assim: nossa, para os meus filhos que estão querendo a minha graça, eu vou caprichar. Porque onde está abundando o pecado, superabunda a graça de Deus, transborda para quem quiser, para quem quiser. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque nesse tempo do século XX, agora do século XXI, nesse tempo de destruição da família, Jesus, Nossa Senhora revelou à irmã Lúcia, o ataque final vai ser combatendo o quê? O ataque final de Satanás vai ser combatendo as famílias. Não é o mundo, não é a Rússia, não é aquilo, não, é a sua casa. O olho de Satanás, o olho do Sauron, né? Está voltado para você, para a sua família, para as nossas famílias. Basta ver o fruto disso. Compara os séculos anteriores, 2000 anos de cristianismo, e esse século agora que a gente está vivendo. Como é que estão as famílias? Nunca antes foi assim. Tanta destruição e bombardeio das famílias, da sexualidade, de tudo. A gente está vivendo coisas assim que são insanas, né, gente? Tem coisa aqui que eu nem posso falar. Que se a gente falar hoje em dia, dá um espirro, pode ser preso. Né? Então, a gente está vivendo coisas doentias, assim, de loucura mental mesmo. A gente está vivendo o que eu nunca imaginaria que pudesse vivenciar. Eu pensei que ia ter perseguição, sangue derramado dos cristãos, mas essas ideologias loucas, eu nunca pensei que todo mundo ia ficar assim. Então, todo mundo não. É uma minoria que às vezes controla, mas assim, você vê uma insanidade, um engano de Satanás, arrastando muita gente. E Deus ia ficar indiferente? Com um tempo tão difícil, Satanás, como no livro de Jó, ele pediu para provar Jó, e Deus permitiu. Por quê? Porque ele iria dar um bem maior ainda. Deus permitiu essa prova da igreja, está tudo nas profecias bíblicas, porque ele iria dar uma graça maior. E uma das grandes respostas que Deus deu foi o surgimento da renovação carismática católica. Foi o batismo no Espírito Santo. Porque a gente vai aprender que batismo no Espírito Santo não é um outro batismo. Não é você fazer de novo o seu batismo. Está escrito na palavra de Deus, Efésios 4. Há um só
Senhor, uma só fé, um só batismo. A gente crê e reza no credo, aquele credo maior, niceno-constantinopolitano, que professa um só batismo para a remissão dos pecados. Só que antigamente, quando o povo era cristão para valer, quando a sociedade era cristã e girava em torno de Cristo, quando uma criança era batizada, aquela semente divina que era colocada no coração dela, já era regada, já era adubada, já era cuidada, recebia, como a plantinha, recebe luz, recebe água, recebe nutriente, recebe todo o necessário e vai crescendo, crescendo, começa a dar frutos. No ambiente que nós vivemos, qual é a criança que já nasce num ambiente que todo mundo é apaixonado por Jesus, que todo mundo é louco de paixão por Jesus, e essa plantinha, que é o próprio Jesus na alma da criança, cresce, e a criança já tem a experiência, esse Espírito Santo já brota nela, já começa a viver nela, agir nela. Numa família fervorosa católica isso acontece. Numa família fervorosa católica, quando tem 5, 10 anos de idade, a criança já ora em língua, a criança já claro que tem que ter a sua experiência. Eu não posso ser católico porque os meus pais são somente. Tem os seus momentos de prova e os seus momentos pessoais de experiência com Deus. Mas o Espírito Santo já está aflorando, já está brotando. Mas nesses tempos que nós vivemos, secularizado, pelo menos no tempo da minha infância e adolescência, as pessoas tinham vergonha de dizer que são de Jesus. Os jovens têm vergonha de dizer que vai casar virgem. Um homem tem vergonha de não olhar para outra mulher e dizer que não trai a esposa. Nesses tempos que a gente está vivendo, ser cristão é só de nome, pelo menos a nível de sociedade em geral. E às vezes até bonitinho. Hoje em dia a moda é bonitinho ser cristão. Agora, viver os mandamentos é uma coisa, às vezes, desconectada, né? Mas, enfim, nesse tempo que a gente vive, o batismo que a gente recebeu é como um grande presente, que foi bem enroladinho num paninho, colocado numa caixinha de presente e ficou guardadinho lá. Dentro dessa caixinha de presente tem os títulos mais poderosos. Você é filho do Altíssimo, você é irmão de Jesus Cristo, você é filho da Rainha dos Anjos, você é, como diz a palavra de Deus, você é rei, você é profeta, você é sacerdote, tem dons a jorrar. Sabe como aquela água que Santa Bernadette cavou e era só um poçozinho de lama, e Nossa Senhora mandou ela cavar e ela bebeu aquela água suja, porque ela mexeu, começou a jorrar, e até hoje jorra, e é tanta gente curada, e é tanto milagre. Dentro de você existe essa fonte, mas dentro de muitos de nós, esse batismo que foi recebido, que é uma fonte de água viva que brota para a vida eterna, ficou enlamaçado e não brota. Está guardadinho. O seu batismo é único, você não recebe outro. Mas o que a palavra batismo significa mergulhar, mergulho. O que se chama batismo no Espírito Santo, efusão do Espírito Santo, é reavivar. Como eu dizia antes, não basta você ter o Espírito Santo. Padre Jonas dizia, é preciso ser do Espírito Santo. Não basta ter o batismo que você recebeu, é preciso estar cheio do fogo desse Espírito Santo, para que você possa incendiar outros. E é isso que, de certo modo, como diz São Serafim de Sarov, o objetivo final de estarmos aqui nesse encontro, é receber aquele que nos faz fortes na tribulação, aquele que nos dá vitória. Vocês já viram uma pessoa no hospital? Eu falei isso da outra vez. E quando você chega no hospital, aquela pessoa doente, alegre, cheia do Espírito Santo, sofrendo que só, uma dor que só. Mas é diferente quando uma pessoa cheia do Espírito Santo passa por uma enfermidade, passa por uma tribulação. É diferente. É diferente. Meu pai faz também, antigamente eu fazia visita nos como se diz? As pessoas que fazem encomendação dos corpos, né? Fazer a oração para aquelas famílias que perderam alguém querido. A igreja permite que alguns leigos façam isso também. E eu percebi a diferença de você ir num enterro, no velório de uma família que é cristã de verdade, sofre.
É dolorosa a perda. Até Jesus chorou na morte de Lázaro. Ele ia ressuscitar ele daqui a poucos minutos. Mesmo assim, ele chorou a dor da morte, né? Mas é diferente, gente. É diferente você ir no enterro, no velório de alguém que é cheio do Espírito Santo, e de você ir num velório de alguém que não tem, ou até vai para a igreja, mas não tem uma fé viva, não vive esse batismo no Espírito Santo. É preciso que nós tenhamos uma experiência que talvez a maioria de nós ficou guardadinho o nosso batismo, não aflorou essa vida de intimidade. O batismo no Espírito Santo reaviva aquilo que estava adormecido. Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, essa amizade com Jesus, você ter Jesus realmente como seu Senhor, Salvador e como seu amigo, intimidade. Você não vive de consolos espirituais, você não vive, mas se você teve o batismo no Espírito Santo, você sabe que o teu amigo está do teu lado, mesmo em tempos de aridez. Tem tempo que a gente não sente a presença de Deus, tem tempo que a gente fica árido. São João da Cruz vai explicar isso, são fases de amadurecimento espiritual. Mas quando você teve esse batismo no Espírito Santo, você tem forças para lutar, para vencer. Como eu dizia antes, não basta, em primeiro lugar, vencer o pecado mortal, mas agora é preciso deixar borbulhar essa fonte que está dentro de você. Isso acontece através da oração. E Deus, através da renovação carismática católica, na década de 60, como resposta para um tempo em que Satanás estava começando a investir, destruir as famílias, começou a levantar um povo, e aqueles dons e carismas que lá no tempo dos apóstolos eram mais comuns, e talvez no decorrer da igreja só grandes santos que faziam dons de milagre, dons de cura, dons de revelação, que você vê na história dos santos, Deus começou a fazer brotar. Tem gente que critica e diz, não, a renovação carismática é isso, é aquilo. Eu quero ver alguém negar. Gente, a gente se assusta, nós fracos e pecadores, colocar a mão na cabeça de uma pessoa e Deus dizer algo da vida da pessoa, e Deus tocar naquela ferida e curar aquela ferida daquela pessoa. É incrível o que Deus tem feito. Deus está dando dons como nunca antes. Por quê? E não só dons de santificação, dons carismáticos. Deus quer curar. A tua mão pode curar e libertar o teu irmão. Sabe por quê? Você é o corpo de Cristo. Quem estava na missa ontem? Levante a mão. Você comeu a carne de Jesus. Você e a carne de Jesus são uma só coisa. A tua mão é parte de Jesus. Você é corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Vós sois o corpo de Cristo e cada um uma parte do seu membro. Você, quando coloca a mão sobre alguém, é Jesus que está colocando a mão. Então, basta exercitar, porque nesses tempos Deus está derramando de balde, porque aonde abundou o pecado, e nesse tempo a gente vê muito pecado, como é que vai se resgatar os jovens no meio da prisão, no meio das drogas, no meio da coisa? Deus quer que você se abra aos carismas do Espírito Santo. Não, isso não é para mim, eles que têm, eles que fazem. Você é Cristo, meu irmão, você é Cristo, minha irmã. Um abraço que você dá cura o teu irmão. Um sorriso que você dá cura o teu irmão. Se você deixar o Espírito Santo fazer em você, na sua vida, esse batismo, aqueles carismas. Eu costumo dizer que a parábola do operário da tardinha, vocês conhecem essa parábola? Deixa eu ler para vocês aqui. Aproveitar e beber um copinho d'água. Esses dons não são para outros. Esses dons são para você. Os dons carismáticos não são uma vaidade para aparecer, é um serviço para se doar, para se gastar. Deus quer derramar dom de cura, dom de milagre, não para acabar com os problemas do mundo, mas para fazer transbordar a caridade, para manifestar a presença de Cristo no meio de nós, servindo uns aos outros através desses dons. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário, uma moeda de prata, era o dinheiro de um dia de trabalho, não é? Por dia, mandou-os para a sua vinha.
Tornando a sair pela hora terceira, olha só, de manhã cedo, em torno de 6 horas da manhã, quando costuma começar o trabalho. Depois ele saiu de novo, hora terceira, na Bíblia, quer dizer 9 horas da manhã. Então ele saiu 6 da manhã e chamou a turma: vamos lá trabalhar comigo? Vamos capinar? Vamos para o roçado? Pronto, eu vou dar para vocês uma diária hoje, não sei se são R$100, R$150, R$70, por aí. Uma diária para você depois que você acabar o seu serviço. 6 da manhã. Aí depois encontra o outro, hora terceira, 9 da manhã. Viu que estavam desocupados na praça e disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta é meio-dia, e pela hora nona, 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo pela 1/10 hora, a 1/10 hora é a 5 horas da tarde, né? Encontrou os outros que estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro desocupados? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhe: ide também vós para a minha vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, até os primeiros. Gente, pensa só. Alguns começaram a trabalhar 6 horas da manhã e trabalharam até 6 horas da tarde. Outros começaram 9, outros meio-dia, outros 3 horas da tarde, e alguns começaram a trabalhar 5 horas da tarde para terminar às 6. Acabou o expediente, uma horinha de trabalho, eu recebi R$150 na mão. Tum! Aí os primeiros receberam 150. Os primeiros que ele pagou foram os últimos que chegaram, né? Começaram 5 horas da tarde. Aí os outros olharam e falaram: nós vamos receber uns 500, né? A gente começou 6 da manhã. Aí quando chegou na hora, todo mundo 150 é uma comparação, é uma diária, né? É uma moeda de prata, um denário. A palavra dinheiro vem de denário. Foi dando um denário, uma moeda de prata. Quando chegou nos que começaram, receberam a mesma coisa e ficaram chateados. Você é injusto com a gente. Para eles que trabalharam quase nada, você deu um denário, e para nós você deu a mesma coisa. Ele diz: não fui injusto com vocês. Eu não combinei uma moeda de prata? Está aqui o que é teu. Agora, se eu por bondade quis dar mais do que aqueles que chegaram agora mereceram, que te interessa se eu sou bom e quero fazer o bem para aqueles que trabalharam um pouquinho? Essa parábola é muito interessante, porque algumas pessoas interpretam errado. Pensam que no céu a recompensa é igual. Não, existem graus de glória. A quem muito é dado, muito será cobrado. Com a medida que nós medirmos, seremos medidos. Existem graus de glória no céu, né? Os que forem os menores. Jesus diz: quem quiser ser grande vai ser pequeno no céu. Quem quiser aqui ser servo vai ser grande no céu. Quem aqui quiser ser o escravo de todo mundo vai ser os maiores no céu. Existem diferenças, graus de glória. Isso é a doutrina da igreja. Mas essa parábola está se referindo a algo diferente. Está destruindo a inveja que às vezes existe no nosso coração pela bondade de Deus. Às vezes a gente vê uma pessoa que mal chegou na igreja. Eu estou há anos nessa igreja, de repente chega esse carismático aí, coloca a mão no outro e já está curando, coloca a mão no outro e já diz que está tendo revelação, coloca a mão no outro e já diz que está libertando. Por que Deus dá para ele e não dá para mim, se eu estou desde pequenininho na igreja, né? Quando surgiu a renovação carismática, começou muito isso. Muita gente que rejeitava, porque dizia: por que esse que acabou de converter? Deus diz: que te importa se eu quero fazer o bem para aquilo que é meu, né? Então o que acontece? Nos tempos antigos, só quando a pessoa chegava no alto grau de união mística com Deus, é que a pessoa começava a receber esses dons carismáticos, de cura, de milagre. Mas Deus dá para quem Ele quer, como Ele quer. Nesses tempos, o pior pecador do mundo, São João da Cruz diz: ter os dons carismáticos nem quer dizer que a pessoa está na graça de Deus. Às vezes até uma pessoa em pecado mortal, Deus pode usar para curar um outro. Sabia disso? Nossa, fulano tem dom de cura, tem dom de pregação. Jesus disse que no último dia muitos vão dizer: eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios. Longe de mim, malditos, porque não viveste a minha palavra. Então ter os dons carismáticos não quer dizer santidade.
Não, você pode ser santo ou não. Deus te deu um presente, você vai usar esse serviço para a sua glória, os talentos que você enterra na terra, ou que você faz frutificar. Então não quer dizer santidade. São João da Cruz em 1500 dizia isso. E hoje mais ainda, nesses tempos, porque está muito pecado, Deus está derramando, gente, de balde os carismas. Deus quer usar você para curar. Deus quer usar você para libertar. Tenha humildade, mas tenha generosidade. Deixe o Espírito Santo derramar sobre você os carismas que Ele quiser, para você se gastar como uma vela, servindo ao reino de Deus, incendiando outros corações. Os carismas são ferramentas poderosas que conseguem arrastar multidões. Uma cura que Deus faz através de você não é para a sua vaidade e não é para dizer que todo mundo vai ser curado, vai acabar o sofrimento do mundo. Não, é um sinal do amor de Deus para trazer corações para Deus. Então se abra ao dom de cura, se abra ao dom de milagres, se abra a palavra de profecia, dom de revelação. Deixa Deus te usar, perde a vergonha, joga fora, porque o servo disse: tive medo, tive vergonha, enterrei o teu dom. Não, Deus te encheu, a sua caixinha está cheia de tesouros, talvez estejam guardados. E hoje nós vamos pedir ao Senhor, porque é muito mais um ato de decisão. Eu fiquei muito consolado quando eu ouvi que o Monsenhor Jonas Abib, quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ele na hora não sentiu nada, mas ele simplesmente disse sim, ele se abriu. E quando rezaram sobre ele, pedindo o batismo no Espírito Santo, ele quis. Não mudou nada, aparentemente. Mas pouco tempo depois, foram aflorando. O dom de línguas é o mais importante para a nossa santidade? Não. Mas se você deixar o Espírito Santo agir em você e se abrir a Ele, deixar Ele agir em você através desse pequenino dom que abre para outros carismas, Deus vai fazer grandes maravilhas. Eu lembro que o Padre Rufus, eu fiquei curado de câncer graças ao Padre Rufus. E o Padre Rufus dizia assim: antes de eu me abrir aos dons do Espírito Santo, aos dons carismáticos, ele falava principalmente da oração em línguas. Eu nunca tinha curado nenhuma pessoa. Eram poucas pessoas que Deus me usava para trazer para Deus. E ele continuou o testemunho dele, e ele disse: depois que eu me abri aos dons carismáticos, depois que eu me abri à oração em línguas, ele disse, o jeitinho do Padre Rufus, né? Não foram 1, não foram 2, não foram 5, não foram 10, não foram 100, não foram 1000, mas milhares e centenas de milhares de pessoas foram curadas e restauradas, e milagres. Quem vê a vida do Padre Rufus vê que são milagres e milagres e milagres, como o Monsenhor Jonas agora. Milagre em vida, e agora, depois de morto, não falta milagre para esse homem ser em breve beatificado, né? Para a glória de Deus. Então o Padre Rufus dizia isso para dizer: se abram a esse dom, se abra ao dom de línguas, perca a vergonha, seja como uma criança balbuciando para sua mamãe, se torna criancinha, bebezinho, e Deus vai usando. É o dom que abre para outros. Eu queria cantar com você uma canção do Monsenhor Jonas, que essa canção faz parte da minha história também, e faz parte. O irmão me perguntava assim: irmão, eu não sei dizer quando foi o meu batismo no Espírito Santo. Eu disse: eu acho que foi quando o Padre Rufus colocou a mão na minha cabeça e rezou em mim. Eu disse: você acredita também que eu também não sei dizer exatamente? E a gente começou a conversar. E porque, como o Monsenhor Jonas, ele não sentiu na hora. A primeira vez que rezaram em mim para o repouso no Espírito Santo, me forçaram e me tacaram no chão. Eu disse: Jesus, não sei o que é isso não, mas eu estou aqui embaixo do Senhor, estava o Santíssimo assim em cima de mim, então estou feliz de estar aqui. Mas não foi algo que eu tive aquela paz, aquela experiência, não. Mas quando eu fiz o acampamento, por exemplo, ali foi suave, eu sentadinho aqui na minha perna, e todos fizeram oração sobre mim, e ali, aqui mesmo, sem nem cair, né? Eu tive uma experiência muito profunda, e a partir daí os dons começaram a fluir mais. Eu comecei a perder a vergonha, e outros diziam: mas irmão, como a gente sabe se é verdade ou não? Vem essa palavrinha, vem uma imagem, como a gente sabe se é mesmo Deus falando ou não? E essa pessoa me disse: irmão, proclama.
Se não for, Deus vai mostrar, vai cair por terra. Você exercitando os dons, você vai aprendendo e você vai vendo na sua miséria Deus fazendo maravilhas. Isso não é para quem é santo, não. Isso, principalmente nesses tempos, é para cada um de nós. Deus quer inflamar esse mundo num amor que você experimentou, mas o mundo ainda não experimentou. Deus quer inflamar esse mundo na paixão por Ele. Esse mundo procura um amigo e procura de jeito errado. E não sabe que existe o amigo. Não sabe quem é Jesus Cristo. E se você deixar o Espírito Santo incendiar o teu coração, você vai poder incendiar o coração de outros. Fica de pé um instante agora. Coloca a mão no seu coração. Agradece a Deus pelo batismo que você recebeu. Agradece a Deus porque no seu batismo você se tornou filho do Altíssimo. Você se tornou de linhagem nobre, linhagem real. Você é rei, você é rainha. Você é filho do Altíssimo, é filha do Altíssimo. Você tem noção do que é ser filho de Deus? Filho de peixe é peixinho. Filho de vaca, de boi é bezerrinho. Filho de amor é amorzinho, você é filho do Altíssimo. Você não só é imagem e semelhança do Senhor ao ser criado, mas no seu batismo você foi transformado em Jesus Cristo. Você foi configurado à pessoa dele. Você foi revestido da divindade de um Deus que se tornou carne da sua carne. A sua carne é sagrada, o seu corpo é santo. Você é morada do Espírito Santo, não só porque ele mora dentro. Cada pedacinho do teu ser é sagrado. Você é sagrado, você é especial. Você é unido ao corpo místico do Senhor. Você é carne da minha carne, diz o Senhor. Você é sangue do meu sangue. Você é um pedaço de mim. Você foi configurado ao corpo místico de Cristo. Mas esse batismo pode ser que ele esteja ainda adormecido. Pode ser até que você comungue, que você confesse. Mas ainda falta essa intimidade, brotar essa fonte, essa paixão por Jesus, essa alegria de viver, essa força que te faz enfrentar a tribulação de um jeito diferente do mundo. Você também passa pelas mesmas tribulações do mundo, mas é diferente se o Espírito Santo age poderosamente. Peça hoje para o Senhor com a mão no seu coração: Senhor, eu quero essa experiência nova. Eu não quero que esse batismo que eu recebi, o maior tesouro da minha vida, fique guardado numa caixinha, fechadinho. Não, Senhor, desabroche em mim essa paixão por Ti. Faz o teu Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, pegar fogo dentro de mim. Senhor, me dá desejo do céu. Assim como um sedento precisa de água, assim como uma pessoa sem respirar, se afogando, precisa do ar, eu quero te desejar, Senhor. Quem recebe o batismo no Espírito Santo faz aflorar essa paixão por Deus. Descobre que você é a alma esponsal, você é a alma esposa de Deus. Deus te criou para uma união íntima, profunda, fecunda. Pede hoje ao Espírito Santo. Diga assim comigo: ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Amor do Pai e do Filho. Amor do Pai e do Filho. Eu te desejo. Eu te desejo. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Faz brotar em mim os teus dons. Faz brotar em mim os seus dons. Eu me abro a Ti. Eu me abro a Ti. Conduz a minha vida. Conduz a minha vida. Não do meu jeito. Não do meu jeito. Não com os meus projetos. Não com os meus projetos. Mas com os teus projetos. Mas com os seus projetos. Os teus sonhos. Os teus sonhos. Eu autorizo, Senhor. Eu autorizo, Senhor. Que o Senhor haja em mim. Que o Senhor haja em Do mim. jeito que o Senhor quiser. Do jeito que o Senhor quiser. A palavra batismo. A palavra batismo. Significa mergulho. Significa mergulho. E eu quero hoje mergulhar. E eu quero hoje mergulhar No Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo. Eu me abro a cada um dos
teus Eu carismas. me abro a cada um dos seus carismas. Eu deixo, Espírito Santo, Eu deixo, Espírito o Senhor Santo, fazer em mim o que o quiser. Senhor fazer em mim o que quiser. Eu autorizo, Eu Senhor, autorizo, Senhor, o dom de línguas, o dom de línguas, o dom de o profecia, dom de profecia, o dom de cura, o dom de cura, o dom de o dom de milagres. milagres. Eu autorizo, Espírito Santo, Eu autorizo, Espírito palavra Santo, de revelação, palavra de revelação, palavra de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de palavra ciência. de ciência. Eu autorizo, Espírito Eu Santo, autorizo, Espírito inflama a minha vida. Inflama a minha vida. Não permita mais Não permita mais que eu tenha uma vida que eu medíocre, tenha uma vida medíocre, um cristianismo mais ou menos. cristianismo mais ou menos. Mas dai-me o teu fervor, Mas dá-me o teu fervor. dai-me uma decisão por ti. Dá-me uma decisão por Eu ti. quero ser apaixonado Eu por quero ti, ser Senhor. apaixonada por ti, Pensar em Senhor. ti de dia e de noite, Pensar em ti de dia e de noite. ao comer, ao dormir. Ao comer, ao dormir. Eu quero ser apaixonado por ti, Eu Senhor. quero ser apaixonada por ti. Dai-me esse dom. Dá-me esse Dai-me o dom. batismo do teu Dá-me o Espírito. batismo do teu Espírito. Eu desejo, Senhor. Eu desejo, E o Senhor prometeu: E o Senhor prometeu. pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Vós que sois maus, Vós que sois maus. dais coisas boas Dais coisas aos boas vossos filhos. aos vossos filhos. Quanto mais o Pai do céu Quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. àqueles que o pedirem. Com a mão no seu coração, ora em línguas agora. Deixa o Espírito Santo aquecer e inflamar o teu coração. Se você já recebeu o batismo no Espírito Santo, peça agora essa renovação do primeiro amor. Peça agora para que o Senhor coloque lenha nessa fogueira e aumente o fogo, aumente. Muitos que estão anos sem exercitar os carismas, desenferruja, Senhor, faz brotar de novo essa água viva, renova, Senhor, os ministérios, o dom de música, o dom de servir na pregação, o dom de visitar os pobres, de abraçar os mendigos, de levar a quentinha. Senhor, reaviva os ministérios, reaviva os dons, reaviva no meu coração aquele desejo inicial de servir que o Senhor me deu. Senhor, eu quero me abrir aos teus dons. Se você não ora em línguas ainda, exercita agora, se torna criança diante do Senhor. Deixa o balbuciar do Espírito Santo, balbucia no Espírito Santo. Eu sinto o Padre Rufus e o Monsenhor Jonas, Padre Léo, muito fortemente intercedendo por nós, pedindo que seja reavivado esse dom de Deus que foi derramado em nós no nosso batismo. O Senhor deseja levantar profetas. Nesses tempos difíceis, o Senhor quer fazer de você profeta. Deixa o Espírito Santo agora te mergulhar nele próprio. Batiza, Senhor, no teu Espírito Santo cada filho, cada filha. Acende de novo essa chama, Senhor. Pai do céu, que não sejam nossas mãos, mas as mãos do teu Filho Jesus, as mãos chagadas de Jesus agora, a abençoar, a tocar, a reavivar essa chama primeira. Senhor, derrama, Pai, em nome de Jesus, o batismo do Espírito Santo. Que cada um desses filhos que estão aqui não saiam sem receber o batismo no Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebe o batismo no Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, recebe o sopro que vem do céu e que afasta de você toda treva. Em nome de Jesus, recebe essa fonte de água viva que brota de novo no seu coração. E com essa canção agora, peça ao Senhor que faça brotar em você profundamente essa água viva. Esse dia vai ficar marcado para a sua história. Talvez você experimente sinais poderosos de Deus, claríssimos. Talvez como o Monsenhor Jonas, você não sinta nada agora. Seja tudo muito simples, mas a tua decisão é verdadeira. O teu pedido é sincero. E a tua abertura para esse clamor do batismo no Espírito vai fazer com que você veja, pouco a pouco, desabrochar dons tão poderosos
que poderão fazer obras grandiosas, como a canção nova surgiu por meio do Monsenhor Jonas. Canta essa canção, filho, e deixe o Senhor reavivar essa chama em você. Eu sei, teu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei tua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amor a rocha consagrada. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar com todo o meu ser, De toda a minha alma. de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir. Preciso te seguir. Seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu Eu ser. abro todo o meu ser. Tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar. Diga ao Senhor com todo o meu com ser. todo o meu ser. Com toda a minha De alma. toda a minha alma. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Eu preciso te seguir. Preciso te seguir. Teu amor vou perseguir. Seu amor vou perseguir. Eu escancaro, eu abro. Eu abro todo o meu ser. Tua vontade tem que acontecer. Você não pertence a esse mundo, você é de Deus. Eu sei, não pertenço a este mundo. Tenho fome e sede do Senhor, alimento que vem do lugar que eu sou. Treme o meu ser, E teme o meu e viver. teme o meu viver. Eu sei, tu Eu és o sei, meu tu Senhor. és o meu Senhor, da minha vida és o Salvador. Ergue tuas mãos e canta. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir. Seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser. Eu abro todo o meu ser. Sua vontade tem Eu que quero, eu acontecer. Eu quero te louvar De toda a minha alma. de toda a minha alma, Mesmo sem entender. mesmo sem entender. Preciso te seguir. Preciso te seguir. Teu amor. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu Eu ser. abro todo o meu ser. Sua vontade tem que acontecer. Eu convido você que está aqui e você que está em casa também agora. Se for possível, se você não tiver nenhum problema nos seus joelhos, dobre os seus joelhos agora. Dobre os seus joelhos agora. Para que esse avivamento do Espírito Santo aconteça no meio de nós, é preciso haver um coração quebrantado. Às vezes o empecilho para esse batismo no Espírito Santo é um coração de pedra. Às vezes o empecilho é a falta de deixar de lado isso que nos atrapalha, que atrasa a nossa vida, que nos escraviza, que nos destrói, que é o pecado. E esse quebrantamento do coração é Ele que abre as portas para que o batismo no Espírito Santo seja pleno na sua vida. Por isso agora, de joelhos diante do Senhor, pede ao Senhor um coração quebrantado, pede ao Senhor um coração arrependido. Clama ao Senhor agora um arrependimento sincero. Eu não quero mais ferir o meu irmão, eu não quero mais colocar Deus em segundo lugar. Eu quero te adorar, Senhor. Eu não quero mais viver no pecado. Senhor, tira do meu coração o rancor. Espírito Santo, tu tens poder para isso.
tira o ressentimento, eu renuncio. Confessa os teus pecados ao Senhor agora, com as tuas palavras, do teu jeitinho. Ele está te ouvindo. Você está sozinho numa sala com o Senhor. Ele com muito amor ouve tuas palavras, te humilha diante do Senhor. Para de acusar os outros, para de arrumar culpados. Quebranta o teu coração, rasga o teu coração, reconhece tua miséria, reconhece a tua pobreza. O Senhor acolhe com amor. Ele não te trouxe para te acusar, mas Ele tem poder para restaurar a tua vida. Senhor, eu me humilho na tua presença. Tu conheces as minhas fraquezas, tu conheces os meus pecados, tu conheces, Senhor, as minhas traições e infidelidades. Eu não quero, Senhor, sozinho eu não tenho forças, eu não consigo mudar, Senhor, mas eu quero ser teu, eu preciso de ti, Senhor. Muda a minha vida, refaz a minha história, me traz santidade, eu preciso de ti. Peça, continue pedindo, continue clamando. Eu quero, Senhor, eu quero. Como eu quero, Jesus. Me dá um coração igual ao teu. E derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero, dá-me o teu Espírito. Eu preciso de uma vida nova. Eu preciso de ti, Senhor. Equipe de palco agora fique de pé e você continua de joelhos, filho, em nome do Senhor. Nós pedimos agora que o teu coração está contrito e humilde, o teu coração está aberto agora. Deixa agora como um sedento que deseja água. Pai do céu, olha os teus filhos que se humilham na tua presença, reconhecem que são fracos e pecadores e precisam do teu Espírito Santo. Pai do céu, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo. Derrama o teu batismo no Espírito Santo, Pai do céu. Que esses filhos, quando levantarem, levantem outras pessoas novas, renovadas. Olha, Senhor, o quebrantamento de cada coração e derrama, Pai, em nome de Jesus, o milagre do teu Espírito Santo. Derrama, Pai do céu, o batismo do teu Espírito Santo, como nunca antes, como nunca antes. Derrama o teu Espírito Santo, Pai do céu, em nome de Jesus. Recebe o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E vai deixando agora o Espírito orar em você. Você que não orava em línguas, deixa o Senhor orar em você, não tenha medo. Seja simples como uma criança. Deixa agora suavemente subir esse louvor. Deixa esse louvor subir. Esse louvor que brota do teu coração. Sei, teu Espírito está agindo. Passo a passo. Passo a passo sei que encontrarei tua vontade em minha